são os berços das civilizações. Entre os rios Tigre e Eufrates, formou-se a civilização da Mesopotâmia, onde hoje é o Iraque. O Egito, sem as cheias do rio Nilo, não conheceria seu esplendor. Nossa outrora aldeia dos anjos também cresceu bebendo das águas de um rio. Veja como tudo começou. Mas nem sempre foi assim. Oficialmente, em 8 de abril de 1763, chegaram na região, ao nordeste de Porto Alegre, vários índios, principalmente mulheres e crianças, sobreviventes da Guerra dos Portugueses contra os 7 povos das Missões. Em 11 de junho de 1880, essa região foi emancipada de Porto Alegre, adotando o nome de Vila Nossa Senhora dos Anjos de Gravataí. A influência indígena na origem de nossa cidade é tão grande que o próprio nome vem do idioma tupi-guarani e, que significa rio, Gravatá, uma espécie de bromélia, Rio dos Gravatás, Gravataí. O rio Gravataí nasce no Banhado Grande, em Santo Antônio da Patrulha, e deságua no Lago do Guaíba. Suas águas abastecem mais de 1 milhão de habitantes da região metropolitana, moradores de Gravataí, Viamão, Alvorada e Cachoeirinha.
Cheguei aqui em Gravataí em 1943. 1943. O senhor tem que idade? 85. 80. Em 1943, quando eu cheguei aqui, eu fui convidado a fazer uma pescaria no Rio Gravataí, não conhecia o rio. Tá? Pela primeira vez embarquei num barco para conhecer o rio. Me encantou. Era a coisa mais linda aquele rio, aquela água clarinha, sabe? Cristalina. Né? E a mata ciliar tinha tronco de toda a grossura. Aqueles galhos grandes vinham e vinham assim, beijavam as águas, sabe? É a coisa mais linda. Eu fui até lá em cima, vendo aquela beleza que a natureza tinha deixado para nós. Aritubes, sei lá por quê, isso eu não sei explicar se foi coisa do prefeito Aritubes, que era o interventor aqui, ou de Cordeiros de Farias em Porto Alegre, que era o interventor lá. Outro era aqui, né? Que mandou cortar toda a mata ciliar de um lado e do outro do rio. Ficou aquilo pelado. Coisa mais triste do mundo. Diz que era para embelezar o rio. É a mentalidade, né? A mentalidade do sujeito, me parece que os caras que da época eram prefeitos, os caras que estudavam, né? Então, eu falei muito isso, até me ameaçaram, e me ameaçaram também, que eu não era daqui, que não tinha nada que dar palpite, porque aí eu abri a bocão, né? Digo, eu não vou calar a minha boca, vocês querem me mandar embora, me mandem, mas eu não vou calar a boca. Eu vou ficar aqui e vou cuidar agora da brotação. Toda essa árvore que tem na beira desse rio, graças ao meu pai, graças a Deus. E graças a mim, está ali, tudo, essas árvores aí é mais moça do que eu. Veja bem, porque eu queria os brotinhos, não deixava cortar, ia lá, os caras queriam tirar um pau lá, uma coisa não deixava, não tem muito, era ameaçado. A ver, quando a coisa era muito feia, eu não ia, porque sabia que ia apanhar, não ia, né? Mas fui muito ameaçado, até que vi a mata crescer. Começou a crescer porque a mata cresce ligeiro, né? Deixa ela aí. Preserva que no instantinho ela vem. Hoje está bonita, não está? Não é mais aquilo, né? Que era, que foi, vocês não conheceram. Nem podia conhecer. Mas tinha galho assim, quase atravessava o rio assim para o outro lado. Pendurado, assim, a coisa mais linda do mundo, né? Foi então aí que me veio a ideia, né, de pensar assim, eu falar com o companheiro assim, vamos tomar um chimarrão, vamos. Levava a chaleira na água ali do rio, botava no fogareirinho, porque naquele tempo não tinha fogareiro a gás, era a querosene. Lembra? Lembro. Com a água do rio, hein? A gente queria tomar água, levava uma caneca, tomava água do rio. Não dá para acreditar, né? Pois acredito que eu ainda estou vivo e fiz isso. Isso homem que não tenho. Não vou mentir uma coisa dessa, mas não dá para acreditar, né? E eu tomei a água do rio ali, de caneca, e fazia chimarrão naquela água. Mas naquele tempo... Pois não. O senhor é presidente da Eu sou diretor-presidente da Fundação Municipal do Meio Ambiente em Gravataí. E o senhor está trabalhando com a questão do rio, do ambiente em Gravataí há quantos anos? Olha, nós começamos
Isso é uma questão já assim que vem até de família já, né? Porque a minha família, ela é muito ligada com essa questão do rio Gravataí. A minha família é uma das famílias mais antigas de Gravataí, sabe? Então a gente sempre teve assim esse envolvimento com a questão do rio Gravataí, desde lá dos meus avós, dos meus tios, do meu pai. Então eu acompanho já há muitos anos. E em 1979 nós criamos aqui em Gravataí a Associação de Preservação da Natureza do Vale do Gravataí. Quase quando ninguém falava nessa questão ambiental, nós aqui da Associação de Preservação da Natureza, nós somos os pioneiros aqui nessa preocupação com o rio Gravataí. É que naquela época estava em franco andamento as drenagens do Banhado Grande. E essas drenagens do banhado, a gente estava vendo que ela ia acabando com o Banhado Grande, que é a nascente do rio Gravataí, tu iria automaticamente matar o rio, né? Ou consequentemente matar o rio. Então nós começamos a escrever nos jornais, e principalmente um jornalzinho em Gravataí que tinha a Hiena, né, do professor Pedro Eltz, e também depois na Folha do Vale, né, e nós começamos a escrever alguns artigos. Logo em seguida isso aí caiu na mídia, como se diz assim, e foi um estouro isso aí, né? E logo em seguida também conseguimos proibir com as drenagens do Banhado Grande, que era uma coisa praticamente oficial que se fazia, né? Mas o Banhado Grande, depois que foi feito o canal... Que ano foi feito o canal? Aquele do, O canal do DNOS? começou em 1962, foi feito pelo DNOS. E a intenção desse canal era inverter o curso do rio Gravataí, né, para ele servir como desaguadouro de todo o esgoto da Grande Porto Alegre, lançar no rio. E eles queriam inverter o curso do rio para o rio correr em direção à Lagoa dos Casamentos ou em direção à Lagoa dos Barros. Essa era a intenção, era sacrificar, matar o Gravataí. E, ao mesmo tempo, drenar todas aquelas áreas de banhado para que aquilo ali, então, servisse para a agricultura, principalmente para a lavoura de arroz, né? Então, esse era o plano que se tinha para o Gravataí, né? E esse foi o plano que a Associação de Preservação da Natureza, essa entidade fantástica que nós temos em Gravataí, se revoltou bravamente e conseguiu, naquela época da ditadura militar, naquela época isso aí em 79 melhor, conseguiu então paralisar com as drenagens do Banhado Grande. Logo em seguida fizemos uma procissão ecológica em 1980, 10 mil pessoas nas margens do rio Gravataí, lá pedindo para que parasse as drenagens e tal, e nós conseguimos parar com aquelas drenagens do Banhado. E o Gravataí, qual a importância em termos de benefício para a população? Quantas pessoas são atingidas pela água do rio Gravataí? Quantas cidades? Hoje o rio Gravataí abastece em torno de 1 milhão de pessoas. 1 milhão de pessoas que se abastecem de água do Gravataí. Porque Gravataí abastece hoje Gravataí, Cachoeirinha, Alvorada e Viamão. E há alguns anos atrás eles também abasteciam parte de Canoas e parte de Porto Alegre. Só que essas hidráulicas foram desativadas porque naquele ponto ali o rio ficou muito poluído e eles tiveram então que desativar aquelas captações ali. Então, e cada captação que tu tira do rio Gravataí é uma perda muito grande para o rio, porque é uma água que o rio perde de uso mais nobre que tem, que é o abastecimento público. Então eu acho assim um crime quando se tira a captação de água do rio, porque o esgoto não para de vir, né? O esgoto continua vindo, né? Então essa também é uma luta nossa, não abandonarem as captações de água do rio Gravataí. Mas... É como eu digo, sempre aparece um inteligente. Aí apareceu, eu vou dizer porque afinal ele fez mesmo, Dr. Leonel Brizola, Projeto Provarja, mandou fazer aquele rio ali, tu conhece. Acabaram com o banhado. Lá você foi todos os pássaros que ali existiam. Tinha até veado, tinha cervo, tinha aquele outro. Bom, ratão é uma coisa de louco. Capivara, passarinho de tudo quanto era tipo tinha. Porque não secava nunca, aquilo nunca secou. Hoje está tudo torrado.
fizeram aquele arroio, abriram aquele canal, a água sai direto. Não para a água lá, pode ver, né? Chove, chove, daqui a pouco está tudo. Então, uma coisa, o rio Gravataí, ele teve vários gradientes hídricos. O que é um gradiente hídrico? É um desnível que tu tenha no rio. Vamos dizer assim, chama. Vamos por um gradiente hídrico importante que teve o rio Gravataí foi a Cachoeirinha. Entendeu? É a Cachoeirinha. Poucas pessoas sabem por que o nome Cachoeirinha. Por que o nome Cachoeirinha? Porque acima ali da Lique Carbonic, por ali mais ou menos, existia uma cachoeira. Existia um gradiente hídrico. Existia um nivelador do rio ali. Então quando o rio ficava muito baixo, né, que aparecia a Cachoeirinha. Isso aí garantia que acima da Cachoeirinha o rio ficava num nível bem mais alto. Aí o que se fez? Se rompeu a Cachoeirinha lá na década de 40, 30, por aí, né? Se dinamitou a Cachoeirinha, arrebentou a Cachoeirinha para que os barcos subissem até aqui em cima, em Gravataí. Fosse navegável até Gravataí. Né? Então o que acontece? Aquilo ali a hora que tu tirou a Cachoeirinha, pronto, tu desnivelou o rio. O rio caiu num nível mais baixo. À esquerda é o canal. É isso? Essa reta aí é artificial. Sim, foi construída. Há quantos anos tem esse canal aí, João? Tem ideia? Acho que é uns 30, 35 anos. Por aí. Ah. Quando o Brizola foi governador do estado. Ah, então faz muito mais que isso. Faz mais de 40 anos. É. E aqui é o curso natural do rio. Isso. A gente chama de Rio Velho aqui. Aqui é o Rio Novo e aqui é o Rio Velho. Tu nota assim que ele é... Aqui um rio velho, cheio de curvas, e o canal feito na década de 60, final da década de 50, por aí. Tá. É uma reta. É. Podemos fazer a seguinte comparação. Aqui é a antiga estrada que ia para a praia, cheia de curvas, né? Passava por Santo Antônio, RS-30, e aqui é o freeway, um retão. Até porque esse verão também foi um verão atípico, foi um verão com mais chuvas. Com mais chuva, choveu bastante, né? Mas eu já conheci épocas em que a gente conseguia ver o fundo do rio. Mas esse ano mesmo, esse ano aí no início de dezembro, teve uma hora ali que a coisa ficou muito feia. Ficou feia mesmo aquilo ali. Mas logo em seguida, como disseste, veio uma chuva boa, então equilibrou ele, deu uma equilibrada. Mas o problema é esse, nesse início de verão deu uma chuva que encheu a lagoa da Anastácia. Encheu a lagoa da Anastácia. Tu subia lá em cima, aquela lagoa estava repleta d'água. Nós estávamos assim, ó, contentíssimos, rindo sozinhos. Mas meus amigos, não passou 5 dias, a água foi toda embora, porque exatamente por causa dos canais de drenagem, porque não tem ali um regulador de vazão. Então eu sei que tem muitas pessoas que contestam e são contra essa questão da barragem, porque vê a barragem como se tu fosse fazer um açude ali, uma taipa ali, um açude. Mas não é essa. A barragem porque, na realidade, existia uma barragem, antes das drenagens do Maiado, existia uma barragem na altura do Maiado Grande para ajudar. Essa barragem foi feita até há muitos anos atrás, né? Então se fala, mas tem que fazer a barragem, mas não é um açude que se quer fazer ali. O que se quer fazer é isso, é que em 5, 10 dias, toda aquela água, muitas vezes que tu passa chulhando que caia numa chuva, não vai embora toda de vereda, né? E ela ajude a ir limpando o rio Gravataí. Tem outras coisas que podem ser feito, açudes na cidade, em algumas cabeceiras e tal. Agora, isso aí pode ser muito bom para os arrozeiros. Agora, para nós temos que ter coisas que são coisas feitas para o rio Gravataí. Né? Um dia essa barragem vai sair e nesse dia eu quero estar lá, se Deus quiser.
eu vou estar lá. Seja lá onde eu estiver, mas nesse dia eu vou estar lá. Pode acreditar que eu vou estar presente. Mas que a barragem um dia sai. Não vai ter como. Eles podem fazer o que quiser. Tudo leva. Um dia eles vão ter que fazer a barragem, tá? Não vai ter outro jeito. Ou vamos tudo ficar aí dependendo d'água, ou fizemos a barragem. No dia que sair aquela barragem aí, a fatura d'água que vai ter, meu Deus. É uma coisa barata que não custa uma fortuna. Essa questão que o senhor falou sobre até para leigo, essa questão de manter o nível do rio, como é que seria isso? Só para a gente poder... Manter o nível do rio, porque no verão que ele baixa muito. Porque quando foi feita a drenagem do rio Gravataí, o Banhado Grande funcionava como um reservatório. Né? E ali existia a Lagoa da Anastácia também, que ela era um amortecedor das cheias do Banhado Grande. E essa água descia gradativamente pelo rio. No rio Gravataí, quando ele termina o leito inferior dele e começa o banhado, ele faz um S, uma serpentina dobrada. Então aquilo ali retarda a água. A água da chuva não vem toda de uma única vez. Quando eles drenaram, eles retificaram aquela serpentina, cortaram fora aquilo ali, fizeram uma reta. Então a água não para dentro da Lagoa da Anastácia. Ela não para, e o Banhado Grande foi drenado, toda aquela esponja do banhado, né, que o banhado é uma esponja, né, ele vai retendo água, e vai soltando gradativamente. Esse mecanismo natural foi completamente ou parcialmente destruído. Então hoje tu precisa fazer alguma coisa no sentido de melhorar isso aí. Não podemos esperar que a natureza simplesmente, né, vá fazer tudo isso sozinha. Se o ser humano não der uma ajuda, isso vai levar muitos e muitos anos, e eu acho que a perda vai ser muito maior. Nós não podemos esperar por isso aí. Então nós temos que ajudar, fazer algumas obras que venham ao encontro disso aí, né, e que a gente consiga melhorar a situação do rio. Tá, mas como seria essa obra que o senhor está sugerindo? É uma obra de regularização de vazão. Tu teria que, nesse local aonde o rio, aonde existia essa serpentina, tu vai ter que fazer ali um barramento. Esse barramento não significa tu estancar completamente o curso do rio, mas tu tem que fazer alguma coisa ali no sentido de retardar essa água. Entende? A água, quando chegar ali, ela tem que ser retardada. Não digo que tu faça ali, não sei nem fazer uma comporta, mas quem sabe fazer alguma coisa ali, ou refazer esses S's que tinham de primeiro, entende? Mas que a água chegue ali, ela não vai embora, ela se acumule para dentro do banhado, enche de novo aquela Lagoa da Anastácia, e depois ela vai vazando gradativamente de novo. Então, claro, fazer como a natureza era é impossível, mas o ser humano pode fazer alguma coisa, no sentido de fazer novamente aquele retardo daquela água ali, né? Isso... É que o pessoal chama de barragem, mas ela não é exatamente uma barragem. Não vai fazer ali uma barragem ali, uma coisa, mas só que tu tem que fazer.